Olá, meu nome é Edilene Campos Raulino Gubler. Eu não sou um número. Em 1994, quando eu entrei na Universidade Federal de Santa Catarina, eu lembro de um momento em que eu precisei resolver alguma coisa no diretório acadêmico. E quando eu lá cheguei, falei o meu nome. E a pessoa que me atendeu disse: aqui você não tem nome, aqui você é um número. Isso me marcou muito, tanto que eu lembro dessa história até hoje. Eu saí dali dizendo: como assim? Eu tenho um nome. E por mais diferente que ele seja, ele é meu nome. E ele carrega consigo toda uma identidade, carrega a minha história. Eu convido você a refletir hoje sobre os Inumeráveis. Inumeráveis é um site memorial que quer servir de homenagem e memória aos mais de 11 mil mortos pela Covid-19 em todo o Brasil. Quando nós olhamos esse número, é um número muito grande. Quando nós olhamos para ele, parece apenas uma estatística. Eu nunca gostei de que mortes fossem tratadas por números, porque quando agimos assim, parece que perdemos a humanidade. Ontem, num programa de TV, me chamou muito a atenção quando alguns atores falavam da história de alguns desses mais de 11 mil pessoas que morreram no Brasil. Dentre nomes, tinha uma Gersina. Gersina é um nome tão incomum, mas era o nome da minha avó. Essa mulher também era avó. Essa mulher tinha netos, filhos, amigos. Tinha uma história como todos os outros, mas que às vezes, e muitas vezes, no meio das estatísticas perde a identidade. E nós chegamos na barbárie de achar que menos de 100 mortos em Santa Catarina está muito tranquilo. Muitas vezes esquecendo que por trás dessas mortes tem vida, tem histórias. Eu odeio a morte. A morte traz em mim um sentimento de angústia muito grande, seja em qual for a idade, qual for o motivo. Por vezes ela me dá um nó na garganta que ele desce para o estômago e embrulha. Um nó de choro que não sai. A morte é nossa inimiga. E é inimiga porque ela nos separa de pessoas que amamos. Ela nos separa de pais, mães, avós, filhos. Ela nos separa dos nossos mestres. E leva consigo às vezes tanto conhecimento, leva consigo a arte. Leva consigo tantas histórias que não foram concluídas. E a morte não pode ser considerada apenas um número. Me assusta quando nós viramos números empilhados. Números numa estatística que não tem em nenhum momento humanidade. Quando eu olho para o Evangelho, eu olho para uma história de Jesus diante da morte. Não diante da morte dele, diante da morte de um amigo. Nós lemos em João 11:33 que ele, ao perceber a sua amiga Maria chorando o luto do seu irmão e olhando as pessoas em volta chorando, diz o texto que Jesus ele fica indignado. Essa palavra grande indignação também significa uma ira no espírito. E Jesus se angustia. E ele fica com essa angústia tão forte que ele lamenta. Muitas vezes eu me perguntei por que Jesus chorou. Se ele sabia o que ia acontecer, Lázaro ressuscitaria. Mas novamente, olhando com detalhe para esse texto, eu vejo que Jesus chora, ele lamenta. Essa ira no espírito é por causa do luto, é por causa da morte. A morte precisa ser chorada, precisa ser lamentada, precisa ser vivida. E ver a atitude de Jesus me dá respaldo para a minha indignação. Nós precisamos chorar e lamentar. Chorai com os que choram, diz Romanos. Nós precisamos chorar porque por trás de um grande número ou um pequeno número existem vidas, famílias que choram. Existem histórias que foram interrompidas, trabalhos que deixaram de ser feitos, mesas vazias. E é disso que Jesus chora. Nós não podemos deixar que números nos tirem a sensibilidade diante da morte. Mas também, no meu choro, eu posso olhar novamente para o Evangelho e ver ali Jesus, o Deus ferido,
o Deus que vence a morte, aquele que sabe das consequências dela, aquele que se dispõe a morrer para ter sobre ela a vitória. E nós podemos dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? Porque nós temos um Deus que vence a morte, um Deus que nos dá esperança a toda essa barbárie, um Deus que fala para nós que a morte sim é nossa inimiga, que nós devemos lamentar e chorar sim, mas ela tem um fim. A morte não tem a palavra final. Em Apocalipse 21:4 nós lemos: Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Promessa do Deus que enxuga nossas lágrimas, de um Deus que acaba com todo o sofrimento que a morte nos causa. Um Deus que nos faz habitar com Ele e Ele conosco. Eu convido a você, nesse tempo onde olhamos assustados para tantos números, e a lamentar. Sim, lamentar e chorar por tantas vidas perdidas, interrompidas. Lamentar e chorar a dor dessas famílias, de famílias que têm lugares vazios, que têm saudade. Orar por elas, pedir para que Deus dê a esperança do reencontro com seus amados, esperança em Cristo, porque essa é a promessa. Convido você também, na presença do Senhor, renovar suas esperanças. Ele é a fonte da nossa esperança. Não produzimos ela sozinhos. Dizer: Senhor, renova em mim esperança de vida. Renova em mim a certeza da salvação em Cristo. Convido a você a, nesse tempo, talvez perceber se em algum momento seu coração se endureceu e também olhou para essas vidas como números. E dizer: Senhor, não permita que tanta barbárie nos tire a humanidade, nos tire a sensibilidade. Senhor, tem misericórdia de nós e nos perdoa, mas nos dê um coração conforme o coração do teu Filho Jesus, que chora, que lamenta, que se indigna com a morte. Meu nome é Edilene Campos Raulino Gubler e eu também não sou um número.